Bom dia, amados irmãos e irmãs, famílias abençoadas. Hoje, dia 11 de novembro do ano 2022, estou aqui mais uma vez enviando esta mensagem. Acredito que e desejo que esta mensagem possa chegar em seus lares, em suas casas, e encontrar todos vocês com saúde física e saúde espiritual. Então, semana passada eu enviei uma mensagem, um vídeo, e falando em vídeo, nós estamos recebendo muitos vídeos negativos. Hoje você liga a televisão, muita morte, muito sangue, há muito tempo, desde que eu entendo como gente. Então, muitos vídeos negativos. Então, nós precisamos criar mensagens positivas, mesmo no nosso meio, na nossa unificacionistas, e para as pessoas também de toda a nossa nação. Pois bem, semana passada eu enviei um vídeo que fala sobre que os verdadeiros pais, ele nos aponta como modelo para as outras pessoas de reino dos céus. Ele fala que todas as pessoas possam viver o reino dos céus quando adotarem o nosso modelo de vida. Então, se você não assistiu ainda esse vídeo da semana passada, assistem. Então, um pastor perguntou para mim: Pastor Silvio, as famílias vivem assim? E eu não quis responder para ele de uma forma assim simples, fora do contexto das palavras dos pais. Então, hoje eu gostaria de estar mostrando para cada um de nós, você jovem, você família abençoada, você esposa, você família, se você é ou não um modelo para as outras pessoas de reino dos céus. Então, nós podemos pegar 8 pontos, nós podemos mostrar, e se nós podemos analisar a nossa vida, se nós podemos estar vivendo baseado dentro desses 8 pontos, e aí sim eu posso ser um modelo para outras pessoas. Então, esses 8 pontos nós podemos chamar de 8 estágios de pureza. O que significa esses 8 estágios de pureza? Então, esses 8 pontos, nós vamos analisar eles. Hoje eu estou falando de 2 pontos, lógico, de maneira resumida. Então, os 8 estágios de pureza significa o cumprimento dos deveres de, veja bem, castidade, linhagem, amor, piedade filial, lealdade, santos, filhos e filhas divinas e casamento, família pura, família genuína. Então, dentro desses 8 pontos, nós vamos estar respondendo e observando se eu vivo embasado, centralizado, dentro desses 8 pontos. Eu posso responder para mim mesmo se eu sou ou não um modelo para a sociedade, um modelo de reino dos céus, se a sociedade pode copiar, adotar o meu modelo de vida, e eu serei esse modelo de reino dos céus para a sociedade. Então, hoje nós vamos falar sobre linhagem. Nós sabemos em Gênesis 1:27 que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, ou seja, as suas características, para que Adão e Eva, quando ele crescesse e multiplicasse, essa característica de Deus para os seus filhos. Então, ele crescendo, se tornando a imagem, o templo de Deus, como a Bíblia nos ensina, a encarnação da palavra, eles iriam expressar o amor de Deus, a vida de Deus em sua vida, e lógico, de seus filhos. Mas Deus deu um mandamento: no dia que ele comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles morreriam. Está lá em Gênesis 2:17. E de fato eles comeram, desobedeceram e morreram. Essa morte nós sabemos que foi uma morte espiritual. Então, e com essa morte trouxe o pecado, ou seja, um mundo fora do princípio, um mundo fora da soberania de Deus. Em 1 João 8-9 diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus, ou seja, veja só, o Filho de Deus se manifestou, o Cristo, os verdadeiros pais, se manifestou para destruir as obras do diabo. Entendeu? Então, é necessário o Messias, o Cristo. Então, o Messias vem, e aí em João 8:9 diz assim, 8-9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente, veja bem, a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então, nós sabemos que o Cristo, através dele, nós podemos renascer e receber a semente, ou seja, quando fala semente, está falando da linhagem através do Messias. Do Messias nós recebemos a linhagem de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos,
se não nascesse novamente, ele não viria, ou seja, não pode ver o reino de Deus, não pode viver na soberania de Deus. Aquele que não nascer através do Cristo, do Messias, que vem para abolir, para destruir, né, a obra do diabo, ou seja, o pecado, os princípios do diabo. E assim, centralizado em Cristo, no Messias, nós podemos, através da sua semente, recebendo a sua semente, a sua linhagem, nós podemos nascer novamente e podemos expandir o amor de Deus, ou seja, voltar a fazer, recuperar aquilo que Adão e Eva não recuperou, viver a imagem e semelhança de Deus. Isto é a linhagem, a semente de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus, né, recebe a semente de Deus, a linhagem, através do Cristo. Então o Cristo ele vem para abolir, eliminar toda a obra e principalmente a semente do diabo que Adão e Eva receberam. Ou seja, o pecado original, a linhagem, né? Todo filho nasce com o DNA do seu pai. Meus filhos nasceram com o DNA do pai, meu DNA. E nós, originalmente, deveríamos nascer com a linhagem de Deus, com o DNA de Deus, né? Com todos os atributos, com todas as suas características, a imagem e semelhança de Deus. Quando eu visse você e você me visse, nós poderíamos ver Deus, como Jesus disse. Então, Jesus era da linhagem de Deus. Ele pôde dizer, quem vê a mim vê o Pai, porque ele expressava o amor de Deus. Ele era, a semente dele era a semente de Deus. E isso ele veio para nos trazer essa semente. Isto é o Cristo, certo? Então, se você vive com essa linhagem, com essa semente de Deus, recebeu, então nesse aspecto, nesse ponto de linhagem, você já é um modelo de reino dos céus para as pessoas, ok? Então, o outro ponto é castidade. No mandamento 6 da Bíblia, no 10 mandamento, diz assim, não pecar contra a castidade. O que é castidade? Não viver, é viver uma vida castra, ou seja, não viver uma vida de sexo ilícito. Tudo que envolve o sexo, imoralidade, né? Então você tem que ser casto, castidade. Então a Bíblia diz em Efésios 3, diz assim, entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Ou seja, a pessoa que recebeu a linhagem de Deus, ela recebeu a semente de Deus, então ela passa a viver uma vida de semelhança a Deus. Então essas atitudes imoral não pode estar vivendo, não ser fazer parte da vivência de uma pessoa santa, né? Não, e que não haja obscenidades, né? Nada obsceno, porquanto podeis estar bem certo disto, nenhum imoral ou impuro tem a herança do reino de Deus, do reino de Cristo, de Deus. Então, você recebeu a linhagem, então você passa a viver uma vida com a semente de Deus, não em pecado. Então, né, castidade. Então se você vive uma vida de castidade, uma vida pura, nesses dois pontos, linhagem e castidade, você jovem, você família abençoada, você casal abençoado, homem e mulher, que vive uma vida, que recebeu a semente do Cristo, né, a semente de Deus através do Cristo, a linhagem, e renasceu através do Cristo, e vive uma vida de castidade. Então nesses dois pontos, você é sim um modelo de reino dos céus, aquilo que no vídeo passado o Pedro Pai nos ensinou, que nós somos o modelo quando as pessoas da sociedade viverem, adotarem o nosso modo de vida, né, o reino dos céus será estabelecido. Então são 8 pontos, certo? Castidade, linhagem, amor, piedade filial, lealdade, santo, filhos e filhas divinos e casamento puro, uma família pura. Então vamos estar abordando esses 8 pontos, ok? Muito obrigado. Vamos viver uma vida, né, de castidade. Você jovem que não tem esposa, e você que tem esposa, que tem esposo, uma vida, aí você passa a ter uma vida que você pode multiplicar os filhos, para que possa multiplicar as características de Deus para os filhos, o amor de Deus para os filhos. E aí dentro desse padrão você pode ter uma relação sexual. Em Tessalonicenses 3 diz assim, a vontade de Deus é esta, a vossa santidade, por isso afastai-vos da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com o seu próprio cônjuge em santidade e honra. Então quando você recebeu a semente de Cristo,
né, você passa a viver uma vida de castidade, ou mesmo antes de receber, né, a semente, você passa uma vida de castidade, e aí Deus te dá o direito de você, né, receber sua esposa e viver uma vida de fidelidade, né, com a sua esposa. Em Gênesis 2:4 diz assim: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seus pais e sua mãe, de seus pais, para se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, nesse contexto, quando você tem sua esposa, aí nesse padrão, o sexo é permitido aos olhos de Deus. Então, falamos hoje de linhagem, castidade, ok? Então, você que não conhece esses ensinamentos, né, deixa um comentário e entre em contato comigo e vamos fazer um seminário de um dia, de 2 dias, que você vai conhecer esses ensinamentos, né, essa nova expressão da verdade, né? Então venha aqui em Sorocaba assistir esse seminário, né, e vamos conhecer a verdade e ela nos libertará, pois a essência da nossa vida, vamos dizer assim, o foco da nossa vida, a esperança última da nossa vida é receber o amor de Deus. Então, para receber o amor de Deus, nós precisamos viver uma vida de castidade e nós precisamos receber a linhagem, a sua semente, ok? Castidade e linhagem. Então, no próximo tópico, vamos estar falando sobre amor. Então, se você viver esses pontos, você é sim um modelo para o reino dos céus, para as outras pessoas. Quando as pessoas adotarem, quando as pessoas verem você, jovem, né, uma vida de castidade, mas você precisa sair debaixo do anonimato, você precisa, né, sair do anonimato e as pessoas verem você. E aí você vai ser um modelo para outros jovens e você, casal abençoado, vai ser um modelo para outras famílias. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia, saúde e vamos avançar com fé, amor, obediência absoluta. Amém? Adieu? Um abraço, obrigado.